os últimos 20 reféns, né, os 20 últimos reféns israelenses vivos que foram libertados pelo grupo palestino Hamas após 738 dias de cativeiro, de acordo com as forças de defesa de Israel. Essa libertação dos reféns faz parte do plano elaborado pelo governo dos Estados Unidos para encerrar a guerra em Gaza. Os corpos dos reféns mortos, né, que seriam 28 no total, serão entregues posteriormente, de acordo com o Hamas. Em troca dos reféns, Israel libertou 250 prisioneiros palestinos e mais 1.700 detidos. E aí, para arredondar essa situação, né, para a gente entender melhor, quem vai explicar para a gente é o Guilherme Simões Reis, que é professor da Escola de Ciência Política da Unirio. Bom dia, professor. Obrigado pela sua disponibilidade e participação aqui no Manhã em Foco. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Um dia importante como esse, né? Verdade, verdade. E aí, diante disso tudo que está acontecendo, dá para a gente acreditar de fato no fim desse conflito? Então, eu acho que se por um lado a gente fica muito aliviado, né, porque é a paralisação de um verdadeiro genocídio, né, como foi reconhecido pela própria ONU, né, assim, foram 68 mil palestinos mortos, 83% deles população civil, 18 mil crianças, né, situação de fome, destruição de hospitais, escolas, enfim. Então é claro que nós ficamos aliviados, né. A questão é que esse plano aí que foi costurado pelo Trump é só o início de conversa, né? Então, por mais que seja positivo, né, a libertação dos reféns, libertação dos prisioneiros palestinos, o fim dos ataques israelenses, ainda assim eu fico muito receoso sobre os próximos passos, né, sobre a sustentabilidade desse acordo. Bom dia, Guilherme. Kelly falando contigo aqui na Sputnik. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Guilherme, o presidente dos Estados Unidos, como você comentou, Donald Trump, ele foi até o parlamento de Israel para discursar, está discursando neste momento. Queria que você contasse para a gente qual o objetivo da saída de Trump até lá. Eu acho que tem alguns elementos aí interessantes, né? A situação do Trump foi decisiva, né? Ele não deu alternativa nem para o governo de Israel, nem para o Hamas, de não aceitar o plano de paz que ele propôs, né? Israel é profundamente dependente dos Estados Unidos, né? É o país do mundo que mais recebe recursos dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra. Eu estava pesquisando, foram 260 bilhões de dólares até 2023, desde 46, né? Mais da metade disso recursos militares, então o poderio militar israelense é totalmente dependente de ajuda dos Estados Unidos, né? E, por outro lado, o Hamas também não tinha alternativa. Os Estados Unidos deixaram muito claro que se o Hamas não aceitasse, ia apoiar o ataque israelense. Então, é uma situação... Ele não deixou alternativa para nenhuma das duas partes. Acho que existe... Assim, foi impulsionado, né, pelo fato de Israel não se limitou aos ataques dentro de Gaza, né? Ele tinha atacado já o Irã, a Síria, Líbano, Iêmen, né, sempre com o argumento de que estava buscando lideranças do Hamas que estavam espalhadas, mas ele chegou a atacar o Catar, né? O Catar é um aliado estratégico dos Estados Unidos, o Catar estava tendo uma participação e continua tendo, né, decisiva, importante aí, né, no acordo de paz. Então, isso incomodou profundamente o próprio Trump, né? Ele deixou claro até nas redes sociais, né, que a iniciativa foi do Netanyahu, não foi dele. A Casa Branca deixou clara a insatisfação. Então, isso acho que acelerou o acordo de paz. Além disso, parece ter uma mudança de estratégia, né? O Trump, desde que assumiu, né, esse segundo mandato, ele parece estar querendo mudar bagunçar o tabuleiro, né, geopolítico, para mudança estratégica aí na sua disputa com a China, né, na sua preservação da importância internacional. E, inicialmente, as ações dele foram ações bastante hostis, truculentas, né? Referentes às tarifas,
a justiça brasileira, né, que não respeitando as decisões da justiça brasileira, Canal do Panamá, até Canadá, Groenlândia, né? Então, assim, uma postura muito hostil e agressiva, né? Parece ser um cenário distinto agora, né? Querendo manter a relevância dentro do Oriente Médio, que tem um interesse geopolítico absolutamente fundamental para o país, pela localização, pelos recursos de petróleo, né? Parece estar querendo se colocar como um construtor, né, de uma pacificação, de um cenário de paz, de um cenário de mais estabilidade até para os seus próprios negócios nos Estados Unidos, no Oriente Médio, né? Então é uma mudança de estratégia, né? Vamos ver se vai combinar com as estratégias hostis que ele vem mantendo, mas tem uma mudança importante aí. A ação do Netanyahu não estava sendo interessante para os interesses dos Estados Unidos, né, eu acredito. Então tem uma mudança aí de estratégia, mas que também muda muito o tabuleiro, né, o tabuleiro geopolítico. É verdade. Agora, ainda, né, existem alguns pontos abertos nessa discussão, hein, como, por exemplo, como é que a Gaza vai ser governada daqui para frente, né? Fala-se muito em uma administração internacional, mas isso não é aceito por Gaza, enfim. É mais uma discussão que ainda vai precisar ser feita, né? Com certeza. É por isso que eu fico muito preocupado, eu fico um pouco otimista. É um anticlímax falar isso num dia tão importante como hoje, né? Que pararam os ataques, as pessoas, assim, 200 mil voltaram para casa, né? Eu acho que esse é o número. Então, assim, uma coisa muito importante, mas eu fico muito temeroso justamente por causa disso. Os pontos de desacordo são muito maiores do que qualquer ponto de acordo, né? Então, se não bastasse, né, os interesses do próprio Netanyahu e do governo israelense, né, que há motivos para acreditar que eles não têm interesse no cessar-fogo, eles foram forçados a isso. Então, qualquer desculpa que eles puderem ter, eles vão voltar à ofensiva, né? Pode falar sobre isso depois. Além disso, como você bem falou, o plano de acordo não está bem desenhado e há discordâncias absolutamente profundas, né? O plano do Trump envolve uma governança internacional até com tintas neocoloniais, né? Porque ele próprio participaria, o Tony Blair, né? Interessante pensar que a história toda começou com a Palestina deixando de ser colônia da Grã-Bretanha, colocar o Tony Blair para fazer parte da governança seria até irônico. E obviamente o Hamas não aceita, né? Os Estados Unidos e Israel não aceitam que o Hamas faça parte do governo, né? Que ganhou a eleição em 2006, governava desde 2007, mas não aceitam por conta das hostilidades. O Israel é contra a própria autoridade palestina, né? Mesmo considerando outros grupos, governar a região. O Hamas coloca como alternativa, aceita sair, mas existir um governo tecnocrata palestino, né? Supervisionado pela autoridade palestina, apoiado por outros países árabes, muçulmanos, né? Sem papel estrangeiro, não muçulmano, né? Em Gaza. Então, tem uma contradição enorme. Além disso, tem a questão de que Israel exige o total desarmamento do Hamas. E o Hamas argumenta, e faz sentido o argumento, né, independente de qualquer opinião acerca de fundamentalismo religioso, que é um problema, né, mas que tem direito de resistência armada até que a ocupação israelense nos territórios palestinos acabe, né? Então, Israel não quer desocupar, até porque não quer viabilizar a possível construção do Estado palestino, e o Hamas quer assegurar a construção do Estado palestino e não se desarma enquanto Israel não sair. Então, existe um impasse aí que, sem que algum dos lados ou os dois lados sejam forçados a aceitar, não há como imaginar que eles vão transigir, né? Então, é difícil ficar muito otimista para os próximos passos da negociação, mas vamos torcer,
né? E, Guilherme, não havendo acordo dessas partes em aberto, as tropas israelenses podem continuar ativas na região de Gaza? Ela ainda está ativa, inclusive, né? É verdade. Ela ocupava 75% do território de Gaza, né? Para não falar dos colonos na Cisjordânia, enfim, mas assim, ela ocupava 75% do território de Gaza. O plano colocava, num primeiro momento, ocupar 53%, ou seja, continua com mais da metade, né? No domingo começou a retirar a tropa, mas vai recuar até 53%. O plano da Casa Branca fala em diminuir para 40%, chegar até 15%. Para sair tudo, teria que não existir mais o Hamas como organização militar. Israel continua com mais da metade e nós não temos nenhuma previsão de quando ela recuaria mais. O próprio plano dos Estados Unidos fala em 15%, que não é desocupação, né? Você continuar ocupando um outro território, sabendo que existe o interesse de inviabilizar a construção de um Estado palestino. Então, Israel continua ali com seu poderio militar dentro do território palestino, né? Então, é uma situação complexa, muito complexa. Agora, pensando nessa situação de Gaza, né? Enfim, mais de meio milhão de pessoas voltaram, né, para Gaza e encontraram aquele cenário de destruição, né? Já é possível pensar numa reestruturação, né, dessa destruição imposta na região? Ou, enfim, como é que ficam essas famílias, né, por enquanto, dependendo desses acordos em aberto, ou alguma coisa já pode ser feita para quem está voltando para casa, vamos dizer assim, né? Que em muitos casos não tem uma casa para voltar. Nem tem a casa. Pois é. Não, exatamente. Se fala em 90% das construções sendo totalmente destruídas e seriamente danificadas, né? Então, a falta de habitação, para não falar de falta de hospitais, né? Falta de escolas, é gravíssima. A reconstrução certamente já começa, mas você ainda não tem um cenário de instabilidade, né? Que você não consegue ter uma administração no local ainda. A questão da fome, que também está acontecendo, essa deve ser debelada mais rápido, né? Porque agências da ONU já garantem que tem condição de, podendo entrar, né? Porque a gente sabe que antes de cessar fogo, até a distribuição de alimentos era bombardeada, né, pelos soldados israelenses, mas podendo entrar, assistência, garantem conseguir alimentar a população por 3 meses. Então, a fome vai ser debelada. A habitação certamente vai, num primeiro momento, aí, por algum tempo, vai ser condições bastante precárias, né? Acampamentos provisórios, com certeza. É verdade. E assim, eu acho que... É um recomeçar a vida, né? É uma situação assim... Sim, tem um caminho, inimaginável, né? Porque você volta para casa, não tem casa, você precisa de toda uma estrutura... Não tem suporte, né? Infraestrutura para poder recomeçar também não existe. É um nada, né? É de se deparar com nada. É uma situação histórica, né? Assim, porque se fala que desde da criação do Estado de Israel, se fala em até 800 mil palestinos expulsos das casas, né? Assim, naquele momento, a própria Assembleia Geral da ONU tinha determinado 6 meses para os palestinos voltarem para as casas, isso não foi cumprido, né? Então se fala em 40% dos palestinos da Cisjordânia sendo refugiados. Então, assim, a situação é muito grave. E o que a gente vê é a população palestina que vive em Gaza saindo, aí termina o conflito, pode voltar, aí tem que sair de novo, é uma coisa instável. Quem está voltando agora não só tem que reconstruir a vida, como não tem a segurança plena de que isso é definitivo, né?
Então é uma situação de apreensão grande. Alívio, obviamente, né, por poder estar voltando mesmo nessas condições, pelo cessar-fogo, mas não tem uma garantia de que isso vai ser permanente, né? Esperamos que sim, mas eu fico temeroso. Agora, durante esse período, né, houve várias denúncias, né, do impedimento, né, da chegada de ajuda humanitária e tudo mais, e a gente até leu agora no início da entrevista a nota dizendo que 170 caminhões com ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza, né? Enfim, de fato, essas ajudas começando a poder chegar, né, ao território e que vão ser cruciais, né, nessa retomada, nessa reconstrução. Agora, não sei também se a gente vive a expectativa ou o medo disso de alguma forma ser interrompido, né, em algum momento novamente. Claro, isso é fundamental, né? Além de ser reconhecido pela ONU, né, por agências internacionais reconhecidas pela ONU, isso a gente vê, né? Porque, diferente de outros casos gravíssimos ao longo da história da humanidade, né, de genocídios, limpezas étnicas, né, massacres de população civil, esse caso específico foi amplamente documentado em redes sociais, né? Nós temos vídeos, gravações que nos chocam diariamente, né? Então, a situação é muito grave. Então, assim, é muito positiva a reconstrução, esse começo, essa retomada. Mas, realmente, existe uma incerteza de quanto tempo vai continuar. Porque, a verdade, como eu estava falando, para o próprio Netanyahu não é interessante o cessar-fogo, né? Eu acho que a gente fica, com toda razão, né, muito focado na situação internacional, nos países que estão contribuindo para costurar, né, para ter a cúpula agora, né, no Egito, né, os países que estavam conversando para fazer esse acordo aí, com a liderança dos Estados Unidos, né, mas existe a questão doméstica de Israel. A situação do Netanyahu é que Israel passou por muita instabilidade de governo nos últimos anos, né? Netanyahu tem múltiplas acusações, né, de fraude, suborno, corrupção, né? Ele foi indiciado em 2019, o julgamento começou em 2020, né? E depois que voltou ao poder em 2022, ele começou, inclusive, a atacar o judiciário do país por causa disso, né? Ele tem uma coalizão instável, repleta de partidos de extrema-direita completamente contra a existência de um Estado palestino, que o Netanyahu também é contra, totalmente contra cessar-fogo, né? Totalmente contra qualquer acordo com Hamas, de qualquer tipo, né? Então, é um cenário que, pela vontade dele, pela pressão dos aliados, é muito delicado. E se ele deixa o poder, além do fato dele não ter poder, obviamente, ele pode estar encalacrado com a justiça, né? Então, é um cenário complicado. Pra vocês terem uma ideia, em 2019, houve 2 eleições em Israel. Lá é parlamentarismo, né? Então, o governo depende da correlação de forças do parlamento. 2 eleições em 2019. Uma eleição em 2020. Uma eleição em 2021. Ou seja, foi em 2022 que ele voltou, e a guerra, como a gente sabe, né, a guerra tem para quem não se importa com a perda de vidas, né, não tem esses escrúpulos éticos, a guerra unifica país, né, a guerra diminui as oposições ao governante. A ditadura militar argentina, por exemplo, começou a Guerra da Malvina das Malvinas, que era uma demanda histórica argentina, mas por quê? Porque estava impopular. A Thatcher, por outro lado, ficou muito satisfeita também, porque com a Guerra das Malvinas a resistência ela diminuiu na Grã-Bretanha. Então isso é histórico. E Israel claramente está usando, Israel, que eu digo o governo de Israel, né?
usando a questão do enfrentamento ao Hamas como um meio de manter Netanyahu, com aliados que são completamente hostis aos palestinos. Então, eu não consigo enxergar nenhuma possibilidade de o governo de Israel querer ativamente construir essa paz. Né? Ele não aceita nenhuma possibilidade de Estado palestino, ele quer ocupar 100% do território, né, que foi conquistado com a guerra lá atrás, diferente do acordo a partir da criação do Estado de Israel na ONU. Então, assim, eu não vejo um cenário doméstico. O governo de Israel vai precisar ser muito pressionado externamente. É claro que esse cenário de genocídio ao vivo, né, depois de 2 anos, né, começou a diminuir muito o apoio internacional a Israel, né, o entendimento de que é razoável a ação de Israel, né. Então, alguns aliados históricos, como França, Reino Unido, já reconheceram a Palestina como Estado, que não tinha acontecido até então, né. O plano do Trump, se não é nada pró-Palestina, não chega a ser hostil como em outros momentos, né, já que existe uma preferência muito clara por Israel, né, um apoio muito histórico a Israel, não reconhece o Estado palestino também. Então, assim, existe uma mudança realmente de conjuntura que aumenta uma pressão externa contra Israel. E essa pressão vai ter que aumentar para que esse acordo possa avançar, porque eu não tenho dúvidas de que o Netanyahu e os aliados dele vão esperar uma desculpa para não ter paz, né? E o Hamas, obviamente, é uma organização militarista, fundamentalista, né? Que também não aceita a existência de Israel, e é claro que só aceita o acordo de paz porque não existe... porque existe uma pressão internacional também, né? Existe uma possibilidade para os palestinos diferente do Hamas, né? Você tinha o Fatah, que é uma organização laica, né? Que governa o que resta da Cisjordânia. O ponto é que, justamente, quanto maior a ação de Israel, mais fraco ficava o Fatah e mais forte ficava o Hamas, que não por acaso venceu as eleições em 2006, né, e estava no poder desde então, em Gaza. Guilherme Simões Reis, professor da Escola de Ciência Política na Unirio, muito obrigado pela sua participação. A gente vai continuar, claro, acompanhando esse caso e esperamos contar com a sua presença aqui outras vezes, viu? Muito obrigado. Vai ser um prazer e eu espero que a conjuntura mude e que eu tenha motivos para ficar mais otimista daqui para frente. Eu não quis dar um banho de água fria diante de um dia tão importante como hoje, mas a gente tem que ficar muito atento, né? Torcer para que tudo se encaminhe para que a paz possa ser conquistada. É isso aí. Perfeito, Guilherme. A gente entende perfeitamente, fica nessa torcida também, né? Porque a paz em Gaza é tudo que a gente almeja aqui, né? A gente que acompanha esse noticiário há tanto tempo, né? Trágico. A gente segue aí com as esperanças também. Mas te entendemos, Guilherme. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer. Um ótimo dia para todos e todas. Igualmente, boa semana. Você está ouvindo Rádio Sputnik, na Metropolitana FM. Manhã em Foco, seu novo jornal da manhã de segunda a sexta.